Moçadinha, na sequência a gente vai falar novamente sobre a parte de interferência de ondas. A gente falou sobre interferência, mas só assim qualitativamente. Agora a gente vai fazer as contas mesmo, entendeu? Fazer os cálculozinhos de interferências, né, de ondas bidimensionais, olha. Então, antes de falar sobre interferência, a gente tem que falar só sobre esse conceito de quando é que fontes de ondas estão em fase e quando é que elas estão em oposição de fase. Professor, como é que é esse negócio daqui? Olha, considere que você tem aqui, ó, 3 fontes sonoras, A, B e C. São 3 fontes de ondas. E aí, observe aqui o que acontece. Olha, por exemplo, se você olhar, ó, comparando essa onda A com essa onda C, compare a onda proveniente da fonte A com a da C. Tu percebe que quando essa onda A está em crista, essa da C também está em crista. Quando essa está em vale, essa outra está em vale. Ou seja, quando uma está em crista, a outra está em crista. Aí quando uma está em vale, a outra está em vale. Quando uma está subindo, a outra está subindo. Quando uma está descendo, a outra está descendo. E aí, nós dizemos que A e C são fontes o quê? Em fase. Elas estão em fase, professor, quando acontece isso, quando acontece isso. Quando uma produz uma crista, a outra simultaneamente também produz crista. Quando uma produz vale, a outra também produz vale. Então eu posso dizer, professor, que A e C são fontes em fase entre si, né? Em fase entre si. Elas estão na mesma fase uma da outra, né, professor? Agora, se você olhar A e B, veja A e B. Quando A está em crista, B está em vale. Quando A está em vale, B está em crista. É o contrário, Ou seja, quando A está subindo, ó, B está descendo. Quando A está descendo, B está subindo. Ó. Existe um atraso de 180 graus entre elas, ó. E aí, elas estão em oposição de fase. A e B estão, né, são fontes em oposição de fase, ó. Então eu posso dizer que A e B estão em oposição de fase entre si e B e C também, né, professor? Se você olhar, B e C, ó, também estão em oposição de fase entre si. Então B e C é um outro par de fontes que também estão em oposição de fase. Bom, você percebe que quando ondas estão, né? Quando fontes estão em fase, como por exemplo A e C, que elas estão em fase. Quando elas estão em fase, a tendência, quando ocorre uma interferência entre elas, a tendência seria uma interferência construtiva ou destrutiva, se elas estiverem em fase? Construtiva, né, professor? Que em fase, ó, a crista cai em cima da crista, o vale cai em cima do vale. A tendência, quando as fontes estão em fase, é que elas produzam interferência construtiva. Professor, se o senhor olhar A e B, ó, que elas estão em oposição de fase, quando fontes estão em oposição de fase, a tendência é que elas produzam uma interferência o quê? Destrutiva. Essa é a tendência, entende? Né? Mas não necessariamente isso vai acontecer, mas isso é a tendência, né, professor? Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar então uma situação prática para a gente estudar essa interferência, tá bom? Eu vou fazer um desenho aqui na lousa, né? E a partir desse desenho a gente vai, né, entender bem direitinho esse lance da interferência entre ondas, tá bom? Se você quiser copiar, Moi, fique à vontade, beleza? Vou fazer um desenho, acho que de repente vale a pena, mas fique à vontade, tá? Olha, eu estou desenhando aqui um triângulo equilátero, entende? Olha, isósceles. A minha intenção é que ele seja isósceles, olha. E aí a gente vai começar, pessoal, primeiro trabalhando com fontes em fase. Depois a gente vê se não for em fase, né, professor? Então, fontes em fase, Renato Brito, seria tipo assim, quem? Ora, por exemplo, em fase A e C. Vamos dizer então que o Renato Brito vai pegar as fontes A e C, né? Já que elas estão em fase, né? E vai trabalhar com elas aqui, né, professor? Isso. Então, digamos que o Renato Brito pegou a fonte A, ó.
E ele vai colocar a fonte A aqui, olha, nessa posição, ó. E a C também vai colocar aqui nessa outra posição, tá bom? A gente quer saber o que vai acontecer quando as ondas provenientes de A e C, ó, percorrerem esses lados iguais do triângulo isósceles e elas se encontrarem aqui, professor, nesse ponto P. Isso, exatamente. A e C são o quê? São fontes em fase. Além disso, quando a gente vai estudar esse negócio de interferência, pessoal, além desse lance de em fase e oposição de fase, é importante que essas ondas tenham o mesmo lambda. Aí né? Senão a interferência não é muito interessante quando elas não têm o mesmo lambda, entendeu? Então são ondas que têm o mesmo lambda, beleza. E como elas vão interferir, elas têm que estar no mesmo meio para elas se encontrarem, né? Então são ondas que têm o mesmo lambda e estão no mesmo meio, ou seja, têm a mesma velocidade, né? Então elas necessariamente acabam tendo a mesma frequência também. Ondas que vão interferir têm o mesmo V, o mesmo lambda, a mesma frequência, né? São ondas de mesma natureza. Se aqui for som, todas as outras têm que ser som. Se aqui for luz, onda eletromagnética, todas as outras também têm que ser onda eletromagnética. Se isso aqui for onda na superfície da água, essas aqui também têm que ser. Elas podem diferir pela amplitude, né? Essa aqui tem uma amplitude grande, essa aqui tem uma amplitude pequena. Aí a amplitude pode ser igual, pode ser diferente, né? Mas elas têm que ter o mesmo V, o mesmo lambda e o mesmo F, e tem que ser ondas de mesma natureza. Vai. A e C são fontes em fase. Professor, liga aí o painel desse sistema de som. A e C estão ligados no mesmo sistema de som. Vai, professor, liga aí a chave. Liguei. Na hora que você ligar a chave, ó, A e C estão em fase. Quando essa A emitir uma crista, essa daqui também uma crista. E a outra lá, agora é o vale. E aqui, ó. Ah, tá. E aí vem. E aqui. E essa aqui, ó. E aqui. Ah, eu tô entendendo. Tu percebe? Quando uma está em crista, professor, a outra está em crista. Quando uma está em vale, a outra também está em vale. E elas ainda vão percorrer a mesma distância até chegar ali no ponto P. Moi, tu percebe que não tem escapatória. Se uma delas chegar a esse ponto aqui em crista, a outra também chegará o quê? Em crista. Se uma chegar em vale, a outra também vai chegar em vale. Porque uma está imitando a outra e elas ainda vão percorrer a mesma distância. Moral da história, meu amigo, que não vai ter jeito, entendeu? Se uma chegar aqui em crista, a outra também vai chegar em crista. Se uma chegar em vale, a outra também vai chegar em vale. Então, necessariamente, professor, eu posso dizer que a interferência aqui vai ser construtiva. Vai ser construtiva. Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Quando as fontes estão em fase, quando professor, que a onda, né, que as ondas emitidas por elas, né, vão produzir interferência construtiva? Aí eu coloquei aqui uma situação. Quando a distância percorrida pela A for a mesma distância percorrida pela C, né? São fontes, né, são ondas em fase. A tendência já é uma interferência construtiva, porque elas estão em fase. Se elas ainda percorrerem distâncias iguais, pronto. Com certeza, né? Então eu vou anotar esse caso aqui, ó. Quando as distâncias percorridas pelas ondas provenientes de A e C, né, até chegar a esse ponto, quando as distâncias percorridas são iguais, ou seja, quando uma menos a outra vale zero, né? E aí, pronto, nesse caso, com certeza, professor, haverá interferência construtiva, sem dúvida, né? É mesmo, né? É. Mas, pessoal, tava pensando aqui cá com os meus botões o seguinte, olha, será, hein, Renato Brito, que as distâncias precisam ser realmente iguais mesmo, hein, ó? A distância que cada onda vai percorrer. Eu estava pensando o seguinte, pessoal. Eu poderia pegar essa fonte A, tirar essa fonte daqui, ó, e movê-la para essa posição, ó. Ah, tá. Vou mover essa fonte para essa posição. Olha, pessoal, nessa matéria que a gente está estudando, a gente tem interesse em contar, ó, essas barriguinhas aqui, ó, essas montanhas aqui, ó. Ó, e essas montanhas valem lambda sobre 2, né? Cada montanha dessa é quanto, professor? Lambda sobre 2. Então, perceba que eu peguei essa fonte e eu afastei para trás, ó, 2 montanhas. A C o senhor deixou parada e a A eu movi para trás 2 montanhas. Eu vou ligar de novo o sistema de som para a gente ver o que acontece. A e C continuam em fase. Renatinho, liga aí o sistema de som. Vou ligar.
Na hora que eu ligar, o que vai acontecer? Quando uma fizer uma crista, a outra simultaneamente vai fazer a crista. Vai, professor, lá vai, ó. Essa daqui. E essa outra, ó. E aqui também. E aqui, professor. E aqui. Ah, tá. E aqui. Ah, tô entendendo. Pois é. Quando uma tá em crista, a outra tá em crista. Quando uma tá em vale, a outra tá em vale, né? E a azul vem fazendo exatamente o mesmo, né? Essa de cima vem fazendo exatamente o mesmo caminho de antes, né? Olha, professor, mas essa aqui que vai por baixo vai chegar aqui primeiro. Mas não tem problema não, ninguém tem pressa, né? A gente espera. Uma hora aquela que vem de lá vai acabar chegando. O fato, meu amigo, é que tu percebe que elas fazem exatamente o mesmo caminho de antes, ó. Exatamente o mesmo caminho que levava à construção. Professor, então eu estou percebendo que para a interferência ser construtiva, né, as distâncias que elas percorrem não precisam ser iguais, não. Nesse caso aqui, ó, a onda A vai percorrer uma distância maior do que a C para chegar aqui. Vai ser quanto ela vai percorrer a mais? Quantas montanhas a mais? Ó? Uma com uma, 2 montanhas a mais. Professor, então se uma percorrer 2 montanhas a mais do que a outra, né? Ainda vai dar interferência construtiva? Vai. Caraca, eu achava que as distâncias tinham que ser iguais. Não, mas se ela percorrer 2 montanhas a mais, ainda vai dar interferência construtiva. Mas também não precisa ser 2 montanhas a mais, não. Não, poderia ser outras, ó. Porque eu poderia pegar essa fonte A e trazer agora para cá, ó. A está ali e a C está aqui. Professor, eu já estou entendendo, mas... Pois é, afastei mais 2 para lá. Tu concorda que vai dar a mesma coisa de antes, vai continuar dando construtiva. E agora nem são 2 montanhas a mais, são quantas agora? 4 a mais. Professor, eu já estou entendendo. Então se for 2 a mais, ou 4 a mais, ou 6 a mais... Quer dizer que vai dar o quê? Vai dar interferência construtiva ali, né? Ou seja, quando for um número par, né? De montanhas, né? Vamos já fazer isso aí. Vamos já fazer. E professor, então quer dizer que se for par, né? Pessoal, como é que a gente faz na aula de matemática a representação de um número par? Na aula de matemática, o teu professor fala o seguinte, ó. Se n for um número inteiro, 2n é necessariamente um número o quê? Par, né? E se 2n é par, 2n mais 1 com certeza é o quê? Ímpar, né? Ó, onde n, tu sabe, n é 0, 1, 2, 3, n é um número inteiro qualquer, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Se n é par, se n é inteiro, 2n é par e 2n mais 1 é ímpar. Quando a gente quer representar um número par, a gente usa 2n, né? Então, um número par de montanhas, a gente bota assim, 2n montanhas, é para dizer que é um número par de montanhas, professor. Onde esse n nada mais é do que um contador, 0, 1, 2, 3, né? Beleza, mas Renato Brito, cara, eu tava pensando aqui cá com os meus botões, se as fontes estão em fase, elas só produzem interferência construtiva só? Pois é. Será, hein, professor? Pois é, a gente pensa que talvez seja, né? Mas não. Com fontes em fase também dá para você produzir interferência destrutiva. Renato Brito, cara, me diz uma coisa. Como é que eu vou conseguir que essa A e essa C produzam uma interferência destrutiva? Ora, eu precisaria que essa crista caísse em cima desse vale, ó. Professor, como é que o senhor faz? É só tu pegar essa fonte, esse alto-falante, ó, e tu movê-lo para frente... Juntamente com a onda e tudo mais, ó, tu afasta uma montanha para frente, ó. Se tu pegar essa primeira figura e tu afastar uma montanha para a direita, essa montanha daqui vem para cá. E essa crista vai cair mesmo em cima desse vale. E aí vai dar interferência destrutiva. Basta você mover essa onda ou uma montanha para frente, ou então uma montanha para trás. Basta que seja uma. Uma já é o suficiente, professor. Então, se o senhor mover uma montanha para frente ou uma para trás, essa crista vai cair mesmo em cima desse vale. Mesmo na pleura dele, né, professor? Exatamente. E aí, a interferência vai ser destrutiva. Mesmo que as fontes sejam em fase, ó. Deixa eu ver se você está entendendo. Vamos fazer o seguinte. Professor, cadê a sua fonte A? A minha fonte A não está mais em nenhum lugar. Eu vou tirar a minha fonte A daqui, ó. E agora eu vou desenhar minha fonte A bem aqui assim, ó. Eita, pioló. Rapaz, eu vou desenhar minha fonte A aqui.
Cadê a C? De Serginho. Tá aqui a fonte C, ó. E essa é a fonte A. Elas continuam em fase? Em fase. Renato Brito, liga aí o painel. Liguei o painel. Em fase. Quando uma fizer crista, a outra crista. Quando uma fizer vale, a outra vai fazer vale. Vai, professor, liga aí. Liguei a chave. Vai, professor. Aí essa daqui, ó. Aí essa daqui. E essa, ó. E essa aqui. E aquela ali. E essa aqui. E essa aqui. Fala, professor, eu tô percebendo que aquela agora vem na contramão, vem no outro lado. Pois é, mas... Então você lembra que o lado azulzinho, ó, era o que daria interferência construtiva, né? Caraca, mas ela tá vindo é ao contrário. Por isso que vai dar interferência destrutiva agora, ó. Caramba, se aqui chegar em crista, aqui vai chegar em vale e vice-versa. Professor, então quer dizer que eu tenho como conseguir interferência destrutiva? Bastou o Renato Brito, ó, muito espertinho, afastou essa fonte A para trás, uma montanha. Ah, que gordinho esperto. Isso, ó, afasta uma montanha para trás, ó, que já vai dar o efeito desejado. Professor, mas tinha que ser uma montanha? Não, podia ser 3 também, ó. Em vez de tu botar essa fonte aqui, professor, tira essa A daí, tira essa A daqui, ó, e bota essa A bem aqui assim, ó. Ai, que gordinho esperto. Cara, se tu botar aquela A ali e a C aqui, quando tu ligar a chave, vai, quando uma fizer a crista, ó, e essa aqui, e essa aqui, e essa aqui, ó. Essa daqui tá fazendo o caminho contrário de novo, que é esse vermelho. Pois é. Do mesmo jeito, claro que elas não vão chegar aqui juntas, mas a gente espera, né? Quando a outra começar a chegar, e aí, quando aqui chegar em crista, aqui vai chegar em vale. Vai dar destrutiva do mesmo jeito. Então não precisa ser um, não. Não. Pode ser um, mas também pode ser o quê? Conta aqui, ó. 1, 2, 3. 3 montanhas a mais do que essa vai percorrer. Então pode ser uma montanha a mais? Pode. Pode ser 3 montanhas a mais. Ah, já entendi. E professor, não sou burra, não, já entendi. Números ímpares. Isso, números ímpares, né? Ó. Ah, tá. Ou seja, 2n mais 1, que é a representação de um número ímpar, né? Na aula de matemática é isso daqui, ó. Vala. Professor, eu tô começando a ficar com medo, tem muita letra. Ah, besteira, né? Facílimo esse negócio daí, né? Conclusão, eu estou percebendo o seguinte... Renato Brito, quando as fontes estão em fase, a tendência natural é a interferência construtiva. E se você deixar que elas percorram distâncias iguais, vai realmente acontecer a tendência, que é a interferência construtiva. Mas para acontecer a tendência, não precisam que a distância seja iguais, não. Basta que seja um número par, né, de montanhas, né, ó, que já vai se concretizar a tendência. Renato Brito, cara, mas eu não quero que aconteça a tendência. Eu quero que aconteça o contrário da tendência. Quando as fontes estão em fase, a tendência é o quê? Construtiva. Mas eu quero destrutiva. Ah, se você quer o contrário da tendência, atrase uma das fontes, ó, uma montanha. Atrase ou adiante, uma montanha. E aí, você acabou de quebrar a tendência. A tendência não era construir, vai acontecer agora o quê? Destrutiva. Caracas, basta você antecipar ou afastar uma montanha. 1, ou 3, ou 5. Ah, um número ímpar. Pronto. Quando você coloca um número ímpar de montanhas, né? Você quebra a tendência. Vai acontecer o contrário da tendência. Quando as fontes estão em fase, a tendência é construir. Então, quando eu botar ímpar, vai ser destrutivo. Vala, mas... eu achava que fosse muito mais pior esse negócio. Não, cara. É tranquilo. Por exemplo, a gente agora poderia fazer o contrário. Professor, por que você não pega agora 2 fontes que estão em oposição de fase? Pronto, olha. Se o Renato Brito pegasse a A e a B, Renato vai pegar a A e a B. E, cara, se eu pegar a A e a B, qual é a tendência natural da interferência entre a A e a B? A tendência natural seria uma interferência o quê? Professor, agora você vai pegar fontes em oposição de fase. Tá. Se as fontes estão em oposição de fase, seria tipo assim, quem, professor? A A e a B, naquela minha figura ali, ó. Ah, tá. Pois é. E aí a tendência natural, já sei, professor, interferência destrutiva, já que elas estão em oposição de fase, né?
Moral da história, professor. Moral da história, cara, que quando elas estão em oposição de fase, a tendência natural já é destruir, né? Professor, se você quiser que mantenha a tendência, que ocorra realmente, Rafaelinha, a tendência de destruir, eu devo colocar par ou eu devo colocar ímpar nesse caso aqui? Professor, se eu quero que aconteça a tendência, tem que ser par. Então a tendência aqui, ó, é uma interferência destrutiva. Ah, professor, então agora o senhor vai usar o quê? Eu iria usar A e B. Tipo, bota B aqui assim, ó. E a A bota no lugar inicial. A ali e a B aqui, ó. Vão percorrer distâncias iguais, A e B, em oposição de fase. Se elas percorrerem distâncias iguais, o que vai acontecer? A tendência. E a tendência é o quê? Destruir. Então, nesse caso, aconteceria a destruição. Mas não precisa ser distâncias iguais, não. Precisa, Rafaelinha? Não. Para manter a tendência, pode ser distâncias iguais, mas também pode ser o quê? 2 montanhas a mais, né não? 4 montanhas a mais. Já entendi, professor. Não sou burra. Se for par, acontece a tendência. E a nova tendência agora, como as fontes estão em oposição de fase, a nova tendência é o quê? Destruir. Mas, professor, quando as fontes estão em oposição de fase, tem como fazer interferência construtiva, que é o contrário da tendência? Tem. Como é que você faz quando você quer que aconteça o contrário da tendência? Eu faço o quê, professor? Você atrasa ou adianta a fonte uma montanha. E se eu fizer isso daí, que é para ficar ímpar, entendeu? Ah, cara, eu já tô entendendo. Para ficar ímpar, porque quando fica ímpar, tipo, uma montanha a mais do que a outra, ou 3, ou 5, aí nesse caso, quando é ímpar, vai acontecer o contrário da tendência. Fontes em oposição de fase, a tendência é destruir. Mas, professor, mas agora é ímpar. Ah, ímpar acontece o contrário da tendência. Acontece o contrário do que você esperaria, né? Ou seja, vai dar construtiva. Vai dar construtiva. Professor, então, moral da história. Tu vai entender, continua que tu vai entender, olha. Moral da história, então, o que eu tenho que saber para ser feliz? O que você tem que saber para ser feliz é o seguinte, olha. Professor, qual é aquele negócio de tendência? Vamos falar sobre tendência. Tendências da moda? Não. Tendência, então, aqui é o seguinte. Qual é a tendência? Ah, eu já estou entendendo. A tendência é o seguinte, professor. Quando elas estão em fase... Ah, tá. Quando elas estão em fase, a tendência, então, é o que, professor? É interferência construtiva, né? E se elas estiverem em oposição de fase? Ah, se elas estiverem em oposição de fase, né? Aí a tendência, então, é o que, Renatinho? Destrutiva. Mas, professor, mas como é que eu sei se acontece a tendência ou se vai acontecer o contrário da tendência? Aí tem que ver se é par ou se é ímpar. Aí é. Professor, se for par, ocorre a tendência, se confirma o esperado, né? Ó, par, ocorre a tendência da moda. Isso. Ocorre o esperado. Ocorre a tendência. E a tendência é o quê? Já acabei de falar para você, ó. E, professor, mas se for ímpar? Aí, se for ímpar, ocorre o quê? Ocorre o contrário da tendência, ó. Ah, ocorre o contrário. Eu achava que fosse mais complicado. Não, é tranquilo, ó. Vamos fazer o seguinte? Vamos usar isso daí dentro da questão, que dentro da questão é melhor de você visualizar. Tu vai ver como é legal esse negócio, olha. Professorzinho, faça aí a questão 30, meu amor. Pois vamos lá. Na página 239, olha, vou fazer a questão 30, tá?